Hoje a igreja está celebrando a memória obrigatória de São Felipe Neri. São Felipe Neri é um santo que ficou muito conhecido porque há um tempo atrás, eu não me recordo exatamente em que ano, uma rede de TV italiana fez um filme sobre a vida dele, que facilmente a gente deve encontrar esse filme nas redes sociais, com certeza. Em italiano, esse filme se chama Preferisco il Paradiso. Eu prefiro o paraíso, eu prefiro o céu. É o título do filme, que é uma frase de São Felipe Neri, um santo, como todos os santos da igreja, um santo extraordinário. Eu pessoalmente sou muito apaixonado pelo santo que nós estamos celebrando hoje. Já li muita coisa, evidentemente, sobre a vida dele, sobre a história dele. Ele fundou uma congregação dos padres de São Felipe, né, chamados oratorianos, e a sua obra ela existe, evidentemente, que até hoje, e faz muito bem a vida da igreja. E nós temos na Igreja Católica essa riqueza espiritual que é a vida dos santos, não é? Nós cremos na comunhão dos santos. Até aconselho vocês depois a lerem no catecismo, que explica cada parte do credo, lê essa nota, essa verdade de fé. Creio na comunhão dos santos, e ali a gente vai perceber ainda mais quão bem são os santos na vida da igreja, e como nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais possível a gente puder conhecer a vida de um santo, muito mais espiritualmente a gente vai crescer, a gente vai progredir. Por quê? Porque os santos são os verdadeiros exemplos da igreja. Até se diz que os santos são a verdadeira história da igreja. Por quê? Porque a vida deles é a vida de amor a Nosso Senhor, é a vida de amor à igreja, de amor à palavra de Deus, de amor aos sacramentos, de amor às virtudes. Então, cada vez que a gente conhece mais a vida de um santo e pede a Nosso Senhor graças e graças para imitar o seu exemplo, a gente cresce, a gente progride na fé. Hoje eu vejo muita gente aí com relação com esse ou com aquele santo, mas é com aquelas frasezinhas de santo prontas. Nem se dá o trabalho de ler um pouco a vida dos santos. Aí toma uma frase pronta e, às vezes, até frases que o santo não disse. Frases que o santo não disse. A gente toma aquela frase como a frase daquele santo e coloca na boca daquele santo, porque alguém disse, porque ouviu aqui, ouviu acolá. Repare que sempre que eu falo um santo aqui, eu sempre falo a frase de um santo, eu sempre dou aqui a vocês a referência. Onde está, onde escreveu, de onde eu tirei, não é? Se foi da obra de um santo, se foi da obra de alguém, não é? Por exemplo, sempre que eu falo aqui da vida de um santo, quando um santo é mais antigo, né, eu pesquiso em um livro chamado Legenda Áurea, que é um livro da Idade Média, que é imenso esse livro, que fala sobre a vida dos santos até aquele período que o autor escreveu. E, recentemente, quando eu falo da vida de um santo, eu leio uma obra de 21 volumes de um historiador alemão, o padre Rosbach, que escreveu sobre a vida dos santos até século XIX, início do século XX, que foi o tempo que ele viveu, não é? É uma obra de 21 volumes sobre a vida dos santos. Inclusive, eu não tenho o volume 18,
não é? Então, se alguém aí ouvir falar desse padre Rosbach, encontrar na internet o volume 18 da sua obra e quiserem presentear Padre Sérgio aceita de presente. Uma obra extraordinária. Um homem que se dedicou a vida toda como historiador, que era sacerdote, que era, mas também professor, historiador, a pesquisar a vida dos santos. Eu passei boa parte da minha vida no seminário, final de semana, só lendo a vida dos santos. Só lendo a vida dos santos. Começava sexta à noite, terminava domingo. Eu só lia a vida dos santos. Eu não conseguia estudar final de semana, não é? Naquele tempo ainda não tinha internet como tem hoje, quando era estudante, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não é? E eu não conseguia estudar final de semana, não é? Quando eu estava no seminário, então eu era bom aluno, não é? Não tinha dificuldade com estudo, mas final de semana eu não conseguia estudar e também não conseguia ficar fazendo qualquer outra coisa. Então, para não ficar perdendo tempo, aí eu filei Vida dos Santos. E como aquilo alimentou a minha vida espiritual, alimentou a minha vocação, alimentou o meu amor a Nosso Senhor, o meu amor à igreja, lendo a vida dos santos. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais e mais a vida de um santo, a gente vai progredindo espiritualmente. Então, se alguém quiser conhecer um pouco da vida de São Felipe Neri e ainda não assistiu, assista a esse filme, não é? Eu Prefiro o Paraíso, é o título do filme, que nós encontramos facilmente, nós encontramos dublado, encontramos legendado, facilmente encontramos na internet. Eu acredito que no YouTube, se essa rede de filmes famosa, a Netflix, não comprou os direitos, porque está comprando os direitos de todos os filmes, inclusive os religiosos, não é, para poder as pessoas fazerem assinatura para poderem assistir. Se essa Netflix não comprou os direitos, o filme com certeza está disponível no YouTube sobre a vida de São Felipe Neri. Mas hoje eu quero contar um pouquinho para vocês, porque ajuda a gente a progredir espiritualmente, um pouco sobre a vida desse santo e também porque tem a ver com as leituras de hoje. Tem tudo a ver com a leitura de hoje. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, onde o autor do Eclesiástico, que é um ancião, Ben Siraque, um ancião, ele está dando conselhos ao povo, conselhos muito práticos de como viver a fé. Ele dá conselho para as crianças, ele dá conselho para os jovens, ele dá conselho para os solteiros, ele dá conselho para os casados, ele dá conselho para os anciãos, conselhos muito práticos de como aplicar na vida a lei de Deus, de como aplicar na vida os mandamentos de Deus, de como aplicar na vida de maneira frutuosa, fecunda, a intimidade com Deus, de como a fé no cotidiano ela deve ser tão verdadeira, ela deve ser tão real na vida de alguém que crê, que a fé em toda e qualquer circunstância ela deve ser um bem para as pessoas e fazer bem às pessoas a experiência de fé. Então o autor começa a leitura de hoje dizendo assim: tende piedade de nós, Senhor, Deus do mundo inteiro, e olhai, mostrai-nos a luz do vosso amor e infundi o vosso temor em todos os povos. Ele está fazendo um pedido. Primeiro ele começa pedindo perdão, misericórdia, tende piedade, e logo em seguida ele pede a Deus que mostre a luz do seu amor e que infunda o temor. O temor aqui é a reverência. O temor aqui é o respeito, não é? O temor aqui é o amor pelas coisas de Deus. O temor aqui é aquele santo medo de desagradar a Deus, não é? Isso aqui casa de maneira muito verdadeira com a vida do santo de hoje, São Felipe Neri. Como também
o evangelho de hoje. Nosso Senhor vai para Jerusalém, é o finalzinho do capítulo 10 de São Marcos. Ele está indo para Jerusalém e ele diz assim aos discípulos: lá em Jerusalém o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, e o seu reino será estabelecido. E os irmãos Tiago e Zebedeu se aproximam de nosso Senhor e pedem a Nosso Senhor que faça com que os dois, quando ele implantar o seu reino, que os dois se sentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, quando ele estiver na sua glória. Então Nosso Senhor lhe diz assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem. E aí diz o Evangelho, um pouco mais abaixo, que os outros apóstolos ficaram tristes, ficaram irritados com os dois irmãos. E por que ficaram tristes, Padre Sérgio? Por que ficaram irritados? Porque naquele momento, como o amor deles ainda era um amor muito insuficiente, era um amor, me desculpe a expressão, mas era um amor cheio de sensualidade, era um amor cheio de carnalidade, era um amor cheio de desejos contrários à vontade de Deus. Eles ficaram tristes porque todos eles também queriam o lugar de honra, queriam um lugar de destaque, queriam um lugar de poder. Aquela tentação que Nosso Senhor sofreu e venceu no deserto, a tentação do ser, a tentação do ter e a tentação do prazer, não é? Essas três tentações, poder, ter e prazer. Os discípulos tinham um amor insuficiente. São Felipe Neri também, em determinado momento da sua vida, o Papa o chamou para ser cardeal da igreja, mas ele disse: não é minha vocação, não é minha vocação. E conta a tradição que ele tomou o chapéu cardinalício e jogou para o céu, para o alto, e disse ao Papa: eu prefiro o céu, eu prefiro o paraíso, eu não quero essas honras, não é? Outros podem assumir na igreja essa vocação, essa missão, mas isso não é para mim. Um homem extraordinário, porque não era a vocação dele, mas ele recusou as honrarias, porque toda a alegria dele estava contida em servir a Nosso Senhor, em servir a Nosso Senhor naquele lugar que Nosso Senhor o chamou, como leigo e depois como sacerdote, porque primeiro ele foi leigo, depois ele foi sacerdote. Então, as leituras estão muito apropriadas e ligadas à memória de hoje. Então, São Felipe Neri, ele nasceu na cidade de Florença, que fica a 2 horas de Roma. A cidade está lá até hoje ainda, a cidade de Florença, lindíssima por sinal, não é a cidade de Florença. E nasceu no dia 22 de julho de 1515. Foi o dia que nasceu São Felipe Neri. Nasceu dentro de uma família católica. Logo muito cedo, seus pais o mandou para a casa de um tio, para ali com o tio ele pudesse trabalhar, ele pudesse também estudar na casa de um tio que morava mais no centro. Seus pais moravam mais no interior da cidade de Florença. Então ele foi morar com o tio, mas desde cedo ele tinha um grande desejo de servir a Nosso Senhor, um grande desejo de servir a igreja. Ficou com o tio por um tempo e, com 18 anos de idade, ele saiu de Florença a pé para a cidade de Roma. De trem, aqueles trem rápido, deve dar 2 horas, mais ou menos, de Florença a Roma. Eu acredito que seja isso. 2, 3 horas de Florença a Roma, naquele trem chamado o trem rápido, não é bem um bala não, mas um trem bem rápido que se pega lá na Itália. Acho que 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas talvez, não sei o certo. Mas são as 3 horas. Mas naquela época, no século XVI, não é? Isso era o ano de 1533,
ele foi para Roma a pé. E lá em Roma, ele se tornou um peregrino em Roma. Então, ele ficava de igrejas em igrejas, peregrinando. Tem até uma expressão que as pessoas, que não é mais importante, né, que as pessoas dão muito valor na vida dele, não é? Que são as famosas peregrinação pelas grandes basílicas de Roma. Ele escolheu 7. As maiores, São Pedro, São Paulo, São João, Santa Maria Maior e algumas outras basílicas, como por exemplo a Basílica de São Sebastião, não me lembro agora as outras duas, mas ele fazia peregrinações por essas 7 igrejas, e na última que ele chegava, ele ali mesmo ele dormia. Ele começou a fazer penitência, começou também, ele era muito inteligente, começou também a ensinar as letras às crianças de rua, ou às crianças que precisavam trabalhar naquele momento e não tinham como ir à escola. Então ele ensinava as letras, ele ensinava também, ainda como leigo, ensinava também a catequese às crianças, não é? Começou também a acolher os pobres e a pedir em favor deles, não é? Tem uma obra de caridade até hoje muito grande, a obra dos filhos de São Filipe Neri. Então ele começou assim a vida dele, começou fazendo penitência, começou fazendo peregrinação às igrejas, começou ensinando a catequese, começou a fazer sacrifícios, a acolher os pobres, a fazer caridade, e foi se tornando conhecido na cidade de Roma por essas obras, de modo que as pessoas iam ao encontro dele, mesmo para ouvir uma palavra, para ouvir uma catequese, não é? As pessoas começaram a segui-lo também nas procissões pelas igrejas, pelas basílicas de Roma. Então, já ali com pouca idade, e ele fez isso durante anos ele fez isso, a vida de Nosso Senhor operava nele, agia nele, um grande amor por Nosso Senhor, mas ele não se sentia satisfeito. Vejam que coisa, ele não se sentia satisfeito, e ele também não se sentia convertido. Ele, mesmo fazendo tudo isso, que é muito mais do que nós fazemos, muito mais, nem se compara, ele dizia que o amor dele por Nosso Senhor era muito fraco, era muito pequeno, que ele precisava amar mais Nosso Senhor. Então, no Pentecostes de 1544, ele tinha 29 anos de idade. Ele saiu da sua cidade e chegou a Roma com 18. E já fez essa obra toda até os 29. Mas ele sentia que a fé dele era pequena, que o amor dele era muito inicial, muito iniciante. Era ainda um amor muito insuficiente, ele queria amar mais a Deus. Então, no Pentecostes de 1544, na vigília de Pentecostes, ele passou a noite em oração, rezando aquele refrão, aquele estribilho do salmo da missa de Pentecostes: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Ele passou a noite rezando assim: enviai, na vigília de Pentecostes, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. E diz a história que naquela noite de vigília, naquela noite de oração, pedindo ao Senhor o Espírito para que a terra fosse renovada, a terra aqui era ele, para que a terra fosse renovada, diz a biografia e a história de São Filipe Neri, que naquele dia ele foi tomado de uma grande caridade,
de um grande amor por Nosso Senhor, de uma grande alegria, uma alegria que era fogo do Espírito no coração de Filipe Neri, a tal ponto, olha que coisa extraordinária, a tal ponto que o seu coração, enquanto órgão, o seu coração se avolumou, o seu coração se dilatou de tal forma que 2 costelas foram quebradas. 2 costelas de São Filipe Neri foram quebradas porque ele teve uma experiência mística com Nosso Senhor, não só mística, não só cresceu o amor dele espiritualmente, mas o seu órgão, o coração, também cresceu. A prova disso é que quando ele morreu, que foram examinar o seu corpo, ele morreu velho, com 80 anos, foram examinar o seu corpo, tinha 2 costelas quebradas e constataram que as suas costelas estavam quebradas porque o seu coração era muito grande. O seu coração era muito grande. Essas 2 costelas, inclusive, como a nossa igreja é linda, como é bom ser católico. Essas 2 costelas, uma está numa igreja em Roma, na igreja lá dos padres oratorianos, dedicada a ele. E a outra costela está numa igreja também na Itália, só que na cidade de Nápoles. Uma costela está em Roma, a outra costela está em Nápoles. São relíquias de São Filipe Neri, relíquias em primeiro grau. Primeiro grau por quê, Palicete? Porque é parte do corpo dele, que a igreja preservou como sinal para os tempos futuros. Então, ele foi tomado de um amor por Deus tão ardente, tão inflamado, meus irmãos e minhas irmãs, que o seu coração literalmente cresceu, avolumou. É claro que Deus deu essa graça a ele, não é? Mas mesmo o nosso coração não se avolumando de tamanho físico, ele precisa, a exemplo de São Filipe Neri, o nosso coração precisa cada vez mais se avolumar de amor a Deus, de amor a Nosso Senhor, de amor à igreja, de amor às coisas de Deus. Não é? Ele que já era tão piedoso, depois daquela experiência da vigília de Pentecostes de 1544, quase 500 anos atrás, depois daquela experiência, o seu amor pelas coisas de Nosso Senhor, pelas coisas de Deus, a sua alegria em servir a Deus, em amar a Deus, ela só progrediu, não é? 7 anos depois, com 36 anos de idade, ele pediu a ordenação sacerdotal, foi ordenado padre e continuou em Roma a sua obra, e era conhecido por esse amor a Nosso Senhor, traduzido de maneira concreta no amor às coisas de Deus e no amor aos irmãos, e por conta desse amor era conhecido também, e ficou conhecido também como o Santo da Alegria. Mas esses dias até eu corrigi uma pessoa, não é? Porque eu sempre corrijo, porque as pessoas ficam às vezes no aspecto do santo, como eu sempre ensino a vocês, mas não vê os outros, fica somente em um aspecto, não é? São Filipe Neri é o Santo da Alegria, tá bom, é o Santo da Alegria, mas a gente tem que se perguntar, que alegria? Qual alegria ardia no peito daquele santo? A alegria é um dos frutos do Espírito Santo, não é? São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 14, 15, que o reino de Deus é paz e gozo e alegria no Espírito Santo. O mesmo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando enumera lá os frutos do Espírito, não é? Está lá, caridade, amor, né? Paz, alegria, e assim continua. Então, qual é a alegria que ardia no peito daquele santo, de São Filipe Neri e de todos os santos? E por que esse santo, Padre Sérgio, era chamado Santo da Alegria? De onde é que vinha a alegria desse santo? Acabei de dizer, a alegria desse santo vinha do amor a Deus,
do amor aos sacramentos, sobretudo do amor à missa, à Eucaristia. Ele foi um dos santos que começou a celebrar a missa diariamente, todos os dias. Atribui-se a ele, a gente não tem certeza, que a tradição, porque é uma tradição, de coroar Nossa Senhora no dia 31 de maio, que todo mundo diz assim, 31 de maio é a festa da coroação. Não, não é festa da coroação. 31 de maio a igreja celebra a festa, recorda liturgicamente a visitação de Nossa Senhora a Isabel. É isso que a igreja recorda. Não é festa da coroação. Não tem festa da coroação. A coroação de Nossa Senhora, que a igreja celebra, é 15 de agosto, dia da Assunção da Virgem Maria, e 7 dias depois, a liturgia, 22 de agosto, a liturgia celebra a memória de Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. Agora tem uma tradição de coroar a Virgem Maria no último dia de maio. Dizem que essa tradição recorda a São Felipe Neri, ele que começou no dia 31 de maio a oferecer, não é, uma coroazinha de flores e colocar aos pés da Virgem Maria. E depois a piedade popular, não é, evidentemente, não é, aqui no Brasil, por exemplo, né, porque não tem essa coisa da coroação, não tem em outros lugares, é só Brasil e Portugal, mas não tem, por exemplo, na Itália não tem esse negócio de 31 de maio coroar, fazer aquela coisa toda para coroar, é um piedade do Brasil. Por quê? Porque a princesa Isabel, não é? Uma princesa extraordinária, não é? Catolicíssima princesa Isabel, não é? Uma das poucas que se salvaram da corte portuguesa que veio para o Brasil, piedosíssima, não é? A princesa Isabel. Então a princesa Isabel, que quando visitou a primeira vez a Basílica de Aparecida, não essa, Basílica Antiga, quando ela visitou a Basílica de Aparecida, diz a história que ela levou uma coroa de flores e colocou na imagem de Nossa Senhora Aparecida. E depois desse fato se começou no Brasil essa tradição de coroar Nossa Senhora, que é uma tradição boa, evidentemente, não é que não seja uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, mas não tem festa da coroação. A festa da coroação é no dia da Assunção, que a Virgem Maria, que a igreja recorda o dia que a Virgem Maria foi levada para o céu de corpo e alma, e ali proclamada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, Rainha do céu e da terra. Atribui-se também essa tradição da coroação a São Felipe Neri. Mas voltando aqui para a gente não se perder, não é? Então, a alegria, o amor dele vinha justamente do amor a Deus, daquilo que ele pediu na vigília de Pentecostes de 1544, envia teu Espírito, Senhor, e renova essa terra que eu sou. E a partir daquele momento, um amor totalmente novo, se apossou daquele homem, de tal modo que, por onde ele passava, com naturalidade, aquele amor era manifestado, aquele amor que estava nele, aquele fogo de caridade que estava nele, aquela alegria de Deus que estava nele, era algo nele naturalíssimo, sem nenhum resquício de qualquer vaidade, não é? Ele tinha, por exemplo, muito aflorado, mas não falava o dom de ciência, não é? Ele tinha um dom de ciência. Então, quando as pessoas iam se confessar e esqueciam um pecado, não é? Aí ele dizia, faltou um, não é? Aí as pessoas perguntavam, e como é que o senhor sabe que eu não contei? Por causa dos seus cabelos. Ele dizia assim, porque ele não queria falar que tinha um dom. Era um homem muito humilde, como os santos são. Hoje não, hoje é Ave Maria. Os padres alguns sacerdotes são de uma arrogância. Quer dizer, você não pode nem tocar no sujeito, você não pode nem se aproximar. É vergonhoso. Precisamos dizer, um padre chegando num evento de helicóptero é vergonhoso.
É um contra-testemunho? Ou o padre falando de si como se, não, olha os santos, não é? Então, ele era conhecido assim, por esse amor e por essa alegria. Aí todo mundo fala, São Felipe Neri, o santo da alegria. Aí nesse dia eu tive que corrigir uma pessoa, por quê? Porque a pessoa me falava desse aspecto, mas esquecia de outro. Ou seja, a alegria dele vem desse amor a Nosso Senhor. E, repare, não é? Não era uma alegria banal. Ele fazia jejum, ele fazia penitência, ele fazia sacrifícios, ele lutava com ele mesmo e contra tudo que era ofensa a Deus, que não agradava a Deus, nele e fora dele. Quer ver um exemplo? Não se choquem, não é? O carnaval como a gente tem hoje, o carnaval não nasceu no Brasil. Eu penso assim, o Brasil é o país do carnaval, mas o carnaval nasceu na Itália, na cidade de Florença, ou na cidade de Veneza. Nasceu lá. É por isso que Veneza é uma cidade conhecida pelas aquelas máscaras belíssimas, que quando se vai lá, todo mundo compra como lembrança, para dar a alguém. São muito lindas, cada uma mais linda do que a outra, aquelas máscaras que os artesãos de Veneza fazem. Então, o carnaval começou lá. Pois bem, né, e toda a Itália, naqueles dias que antecediam a Quaresma, era me desculpe o termo, era aquela algazarra, as pessoas manifestando o lado mais animal delas, naquela semana que antecedia a Quaresma, como é o nosso carnaval até hoje, antecede a Quaresma. Então as pessoas iam para ruas, bebedeiras, orgias. Eu estou falando de pessoas piedosas, de pessoas cristãs, de pessoas de fé, e que manifestavam ali, repito, o lado mais animal, os instintos, porque estava ali, a lógica era essa, como é hoje também. Eu estou aqui, está valendo tudo, tudo vale. Essa era a lógica já naquela época. E aí sabe o que ele fazia para combater? E por isso muita gente o odiava. Naqueles dias de carnaval, ele fazia procissão nas ruas, ele pregava contra aquela algazarra, contra aquela situação, aqueles dias de animalidade do povo, de orgias, de pecado, de ofensa a Deus. Ele fazia procissões, rezando, cantando contra aquilo e chamando o povo à conversão. Tanto é que se atribui a ele é o santo da verdadeira alegria, mas ele é o santo também chamado da santa tristeza. Acho que vocês nunca ouviram essa expressão. Ele pedia a Deus a santa tristeza. Que coisa extraordinária. Vejam, nem toda alegria é boa. A alegria boa é aquela que me leva a Deus, que me leva a amar a Deus, que me leva a querer as coisas de Deus. E nem toda tristeza é ruim. Por quê? Porque tem tristeza que é santa. E eu tenho que pedir tanto a Deus a santa alegria, que é a graça de amar e amar tudo que me leva a Ele, e eu tenho que pedir a Deus também a santa tristeza, para me entristecer com tudo que é contrário a Deus e que não me leva a Deus. E me entristecendo, eu posso o quê, Padre Sérgio? Me converter ao amor a Deus. Então, não é só dizer assim, a São Felipe Neri é o santo da alegria. É verdade. Aqui naquele coração ardia uma alegria de amor a Deus, mas naquele coração também ardia uma santa tristeza. Uma santa tristeza em rechaçar, em não querer nada que não levasse a Deus e que afastasse de Deus. O pecado, a desobediência, as falsas alegrias. E aqui
É por isso que ele lutava, porque ele se considerava pecador. Ao mesmo tempo que ele tinha esse amor ardente, essa alegria, faltava nele também muitas vezes esse amor. Por quê? Porque o pecado atrai por quê, Padre Sérgio? Porque ele tem um prazer nele, tem uma alegria nele, mas é uma alegria, um prazer que não me leva ao bem, às virtudes, que não me leva a Deus, mas me afasta de Deus. Não é? Me coloca numa vida muitas vezes viciosa, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, para não dar exemplo mais grave, né? Mas aqui a gente poderia dar exemplo da comida, aqui a gente poderia dar exemplo, por exemplo, hoje que é muito forte, das drogas, por exemplo. Mas tem exemplo mais simples. Por exemplo, sentir raiva de alguém é um pecado, Padre Sérgio? É. Então, não é? É mais alegre colocar aquilo para fora do que suportar aquilo no amor a Deus. Aí a gente prefere muitas vezes o quê? De qualquer jeito, colocar para fora. E aí a gente ofende quem nos ofendeu. E a gente agride quem nos agrediu. E esse não é o caminho. Mas o caminho é o caminho do amor a Deus, da caridade a Deus. Não é? Porque é o que traz a verdadeira alegria. É fazer as coisas em vista de Deus e por amor a Deus. Então, isso traz alegria. Ainda que eu tenha que me conter por isso. Ainda que eu tenha que fazer sacrifícios por isso. Ainda que por isso eu seja tomado até como um tolo, eu seja incompreendido. Mas é isso que o santo de hoje nos ensina, e também nos ensina a leitura de hoje, não é? Mostrai-nos a luz do vosso amor e infundir o vosso temor. Infundir o vosso temor em todos os povos. É isso que o santo de hoje vive, não é? Então, essa alegria que vem do amor a Deus e que me leva a fazer as coisas por Deus e para Deus, isso me alegra. Então, uma santa alegria, mas ao mesmo tempo também pedir a Nosso Senhor a graça de uma santa tristeza. Ou seja, uma santa tristeza aqui, e é uma coisa boa, uma santa tristeza aqui para me entristecer com tudo aquilo que em mim e fora de mim e nos outros não são de Deus e não me levam a Deus. E me entristecendo, nós possamos o quê, Padre Sérgio? Nós possamos nos converter a Deus de todo o coração. É por isso que eu vou repetir essa semana toda, eu disse aqui domingo, na missa de Pentecostes, que a ação do Espírito na alma, na nossa alma, é uma ação real, é uma ação invisível, mas real, mas é uma ação o quê, Padre Sérgio? É uma ação gradativa. Eu não vou pensar que hoje eu vou pedir a Deus que Deus encha a minha alma de uma caridade ardente e plena e hoje mesmo eu vou alcançar isso. Não, é uma luta diária. À medida que eu vou buscando a Deus, à medida que eu vou querendo as coisas de Deus, à medida que eu vou aprendendo com os santos, aprendendo com Nossa Senhora, à medida que eu vou pedindo a Nosso Senhor graças e graças para obedecer aos seus mandamentos, à medida que eu vou pedindo ao Senhor graças e graças para viver uma vida longe do pecado mortal, uma vida posta e vivida nos sacramentos que nos dão a presença dele real, sobretudo na Eucaristia, o meu coração, olha aí, o meu coração, a exemplo do coração de São Filipe Neri, o meu coração vai ardendo cada vez mais de amor por Deus, de amor pelas coisas de Deus, de amor por tudo, ainda que seja algo muito minúsculo, mas se aquilo é bom, é virtuoso, não é? Aquilo, ainda que minúsculo, vai me ajudar a progredir, a crescer,
no amor a Deus, a ser tomado de amor por Deus. E não somente vai me ajudar, vai dilatar o meu coração para amar mais a Deus, mas vai também me dar a graça de lutar ainda mais contra tudo aquilo que me entristece, porque não agrada a quem? A Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir para nós essa graça. A gente vem à igreja para isso, por isso que a igreja é bela, por isso que a igreja é linda, por isso que a igreja é santa, por isso que a igreja é perfeita, porque a gente vem para isso, não é? Para fazer o nosso coração ainda mais, com a ajuda de Deus, é claro, porque sozinho não podemos, fazer com que nosso coração arda cada vez mais de amor por Deus, pelas coisas de Deus e por tudo que me leva a Deus e que faz o meu coração dilatar, arder cada vez mais de amor por Deus. Então peçamos a Deus hoje para nós, olhando para São Felipe Neri, a santa alegria e também a santa tristeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.